Bora lá. Então, pessoal, aqui estamos. E como já viste no título, isto é explicar a história de Angry Neighbor. Eu sempre achei que não ia por este vídeo, por acaso, mas já ok, bora lá. Então, como tu sabes, Angry Neighbor é um jogo super difícil, assim. E que quase nunca revelaram a história e tentaram revelar, porque é muito difícil, ninguém responde às teorias. E eu agora vou ligar todos os fatos, todas as teorias minhas e vou pôr-te numa só. E vou criar, então, história de Angry Neighbor. Estás pronto? Como as tuas pickpocas? E tá bom. O jogo passa-se em 1984, mas não exatamente. Em 1984 é o sonho que nós estamos. Yeah. O jogo verdadeiramente passa-se em 2014, onde já haviam botões, eletricidade e essas cenas. Porque se tu veres bem, na casa do vizinho, antes de tu ires dormir, dá para ver botões na parte de cima. E assim dá para concluir que o jogo passa-se em 2014. Ou em 2000 e qualquer cena. Uma era onde já havia botões e elevadores. E isso. Também temos a certeza que o nosso personagem está adulto, porque ele está sozinho em casa e ele não tem não tem nenhum pai e assim. Então a história começa. Nós somos um imigrante de uma cidade aqui perto e nós viemos com muitas caixas. Nós vemos o nosso vizinho que estranhamente parece também ser novo. Então nós vamos, nos arrumar e depois nós vamos tirar uma soneca pelo trabalho que nós tínhamos, porque a cidade não era mais perto de lá e não era tão perto, porque nós vivíamos numa região até que longe lá e tu demoraste apenas 2 horas a chegar à cidade onde vive o vizinho e já te sentes cansado. Somos uma pessoa muito sensível e neste caso, quando nós vamos dormir, nós acordamos num sonho de 1984, na infância do nosso protagonista. Então, o nosso protagonista é o personagem que nós jogamos e ele está aqui e, obviamente, conseguimos saber que o nosso protagonista é uma pessoa muito corajosa e muito exploradora, mas ainda muito sensível. E em 1984 ele era uma criança, sabendo que agora se o jogo passar-se em 2014 e ele ser criança em 1984, podemos concluir que para a altura dele e ele, para conseguir pegar um pé de cabra, ele devia ter 10 anos. Ou seja, 10 anos antes de 1984 é 1974. Então, se fizermos as contas, nós conseguimos concluir que o nosso personagem tem 44 anos, caso ele tenha nascido em 1944. E o jogo tem esse não, 1974. E o jogo passa-se em 2014. Então o personagem, como ele gosta muito de conhecer a cidade, porque porque até mesmo na infância ele teve a sua imigração para uma cidade. E é esta a imigração que ele veio para a mesma cidade. E os pais tinham alugado uma casa e disseram que ele prometesse que quando ele fosse para casa, quando eles morressem, ele fosse para aquela casa. E porquê que ele ia para aquela casa? Porque era uma casa passada de geração em geração. Então ele tinha que ir para lá. E ele prometeu, e cá estamos nós em 2014 na casa, não é? Quando os pais morrem. E coitado, ele é tão sensível que até no sonho a sua sensibilidade até ataca-o. Tendo medo até de confrontar o vizinho com um pé de cabra e com um martelo. Conseguimos ver isso. Já agora, o vizinho tem alavancas, tem botões e essas cenas que não são tão novas. Os botões são até novos, mas são de foram inventados em 1999, então nesta época não existiram botões. Então conseguimos concluir que o jogo não se passa em 1990. Conseguimos saber que não havia muita região local, porque não há ninguém do que nós e no vizinho. Se tu saís do mapa consegues concluir isso.
Já agora, nós conseguimos saber também que o vizinho é uma pessoa normal e que era um vizinho que te metia medo quando tu eras uma criança, porque provavelmente se tu tivesses um vizinho naquela altura ele já tinha morrido agora, porque né, era um vizinho adulto e ele só vive sozinho. E provavelmente foi o vizinho que te mete medo até hoje. Então é por isso que ele aparece nos teus sonhos naquela mesma casa do vizinho. Conseguimos ver aqui uma porta perto da caldeira que está enferrujada. E conseguimos ver algumas fotos com sangue. Será alucinações nossas ou será que nós vimos alguma coisa quando éramos criança? Nós conseguimos concluir que o nosso personagem já entrou na casa do vizinho mesmo que quando era criança, porque o personagem sabe como é que é a casa do vizinho. Mas alguns sítios ele não consegue entrar, concluindo que ele já não se lembra de algumas memórias, só ele nunca conseguiu entrar naquela parte de cima. É por isso que as janelas são feitas de um vidro que é impossível ver e impossível destruir, porque ele nunca vai conseguir entrar, porque ele não consegue imaginar o que tem lá dentro. Tipo uma barreira invisível do jogo. Mas uma cena que conseguimos concluir é que o vizinho é velho. O vizinho é velho. Em 1984 ele era ainda velho, então ele deve ter morrido mais cedo do que os pais, o que é bom para o nosso personagem. Afinal não, porque o nosso personagem já entrou na casa do vizinho, ele já sabe todos os esconderijos, é por isso que ele consegue ir a correr. Mas o personagem nunca soube daquela casa submarina, ele só viu a porta. Ele nunca viu o que é que tinha lá dentro, por isso que é outra das salas que nós não conseguimos ver. Só se nós pegarmos o bloco verde e craquear o jogo, literalmente. E consegues depois ver lá dentro do que tem. Nada, mas ok. Já agora, o vizinho não é uma pessoa boa ou má. Nunca saberemos se ele era uma pessoa que assassinava na altura do nosso personagem ou se não. Aquela mancha de sangue do quadro pode dizer algo? Se calhar, porque se calhar o vizinho matou alguém em 1984, um mês antes do nosso personagem. Quando era criança, quando tinha 10 anos, ir procurar mistérios dentro da casa do vizinho. E há uma coisa que nós temos que falar aqui, é que o personagem não consegue deixar o pé de cabra. E isso é porque ele tem medo de que o vizinho esteja atrás dele e ele só quer defender-se e não quer morrer. Então temos a conclusão que o nosso personagem, mesmo em 2014, ainda tem medo do vizinho. A cena é que o que prova que estamos em 1984, a televisão, o frigorífico e completamente quase tudo da casa, porque até os tubos parecem antigos. E já repararam que tipo não há carregadores nem há telemóveis em casa, só há televisões. E o meu avô pelo menos tem um iPhone e a minha avó tem um iPhone 13. Eu sei lá como eles foram buscar aquilo. Então, como é que o vizinho também não tem, né? Se calhar é porque o vizinho morreu antes de eu ver essas tecnologias, mas assim confirma que o vizinho não é uma pessoa tão nova e que ele morreu cedo e nós estamos mesmo na época de 1990 e tal, porque nem havia telefones lá. Os telefones eram caros para pechinchas e assim, e mesmo que tu tivesse ali o teu cartão de crédito, arrancavas o dinheiro do cartão de crédito, sabendo que neste caso o vizinho não é uma pessoa tão rica. Como é que ele comprou a casa? Conseguimos concluir isso porque ele comprou a casa, então ele é uma pessoa rica que não quer telefones, ele corta qualquer contacto que ele tem, sabendo assim que o vizinho não gosta de pessoas. E para fazer as teorias, então, vamos lá à parte das teorias. Então, o vizinho é uma pessoa muito má. E dá para saber disso por causa da mancha de sangue, porque nós conseguimos saber que o vizinho fez uma vítima e
o personagem só consegue ver aquela mancha de sangue no sonho, ou porque ele acha que o vizinho matava pessoas na altura dele, ou porque o vizinho matava as pessoas e quando ele entrou em casa dele, ele desvendou o segredo e o vizinho matava pessoas para ele. E conseguimos saber isso através da mancha de sangue, como eu disse. E obviamente conseguimos concluir que estamos numa época bem antiga por causa dos carros que passam. Até o carro amarelo é antigo como os caramba. Então, a única coisa que nos diz que nós não estamos numa época, que o jogo não se passa numa época muito antiga, é os botões do início do jogo que nós conseguimos ver, tanto como naquela porta que nós vemos, tanto como naquele cartaz que nós conseguimos ver. 2014, quer dizer que o vizinho conseguiu sobreviver até 2000? Claro que sim, porque se nós vemos aqueles botões ali em cima, quer dizer que o vizinho viveu até a era que existiam botões. E neste caso, quando começaram a criar os botões, ele começou a pôr botões lá para esconder as portas e assim. E o vizinho não sabia muito dessa ciência e se calhar ele tinha para aí 70 anos e ele acabou por morrer eu tenho dificuldades, desculpem, maltinha. Ele acabou por morrer eletrocutado pelo próprio fio do botão. Então conseguimos saber que ele não é uma pessoa que entende muito de tecnologia, não acham? Não acham? Porque também o vizinho, a única coisa que ele sabe fazer é dormir e mexer na televisão. Então conseguimos saber que o vizinho não é uma pessoa mas tão de andar a correr. É por isso que ele não tem telefones da época, porque ele não lhe apetece fazer nada. Simplesmente ele quer estar ali, sozinho, a ficar. E é por isso que o vizinho não é super rápido, tipo como o Hello Neighbor, que é mais rápido do que o fucking personagem. Não, nós somos mais rápidos do que o vizinho. Então conseguimos concluir que o vizinho não é uma pessoa que anda a correr ainda, como o Hello Neighbor, que tem para aí 43 anos. Não, o vizinho é uma pessoa com idade, que não lhe apetece fazer isso. Mas ele ainda consegue correr. Conseguimos concluir que ele tem 50 e tais anos na época de 1984. Até porque na televisão tem uma marca chamada Fone ou Fun que o vizinho criou e ele com orgulho dessa marca comprou uma televisão e a empresa faliu. E se calhar existiu uma marca chamada Fun mesmo em 1984 na vida real e que faliu, e o jogo está aqui a pôr isto para nos dizer que o jogo não se passa tão avançado, tipo, não é em 1990, nem 1990, fogo. E conseguimos saber que a criançada não queria saber, porque, né, o meu pai andava pela rua a brincar futebol mesmo na estrada, então ele era uma dessas pessoas. E conseguimos saber que também não há pessoas lá naquela vila, ou é uma vila abandonada, ou é uma vila onde o vizinho matou toda a gente e nós não sabemos desse ato. Ou se calhar é só deficiência mental e quando nós vamos dormir não conseguimos ver porra nenhuma. Mas consegues ver, se tu não fores dormir também não vês ninguém. Então será que é... Ou o nosso personagem é meio cego, ou o nosso personagem é cego, ou o nosso personagem não gosta muito de ver pessoas. Então ele começou a pôr uma cena no seu olho, ou assim... ele é filho do vizinho? Nunca se saberá isso, mas pode-se dar o facto que ele não gosta muito de ver pessoas e é por isso que ele não aparece pessoas, porque ele está no seu sonho e no seu sonho ele não consegue ver as pessoas, né? E ele é filho do vizinho, porque, né, eu sou igual ao meu pai, literalmente. Então conseguimos concluir que isto aqui é uma espécie de ligação com o vizinho e contigo, tipo o vizinho é teu pai e tu és o filho dele. Mas uma coisa que temos que concluir aqui é que nós estamos a voltar à nossa infância em 1980. E então a história do Hungry Neighbor passa-se em 1984 nos nossos sonhos e nós somos uma criança indefesa que quer descobrir o que é que o vizinho... E então o que é que o vizinho anda a tramar. Então nós temos essas portas e essas cenas, tudo
é parte da nossa imaginação e então conseguimos concluir que nunca foi real todas as mortes e todas as manchas de sangue, tudo do sonho é um sonho e é uma farsa e o jogo é completamente imaginativo, como Hello Neighbor, que tu vais dormir e depois tu acordas num mundo completamente estúpido. E, né, conseguimos concluir então que o vizinho é uma pessoa má ou boa? Má, porque nós conseguimos imaginar ainda as manchas de sangue que ele ainda pôs pela casa. E conseguimos saber que eram muitas e o personagem esqueceu-se de todas e só sabe de uma, que é do quadro. Então, espero que tenham gostado. Isto foi a história do vizinho e do Angry Neighbors. Espero que tenham gostado desta história e fui! Vou mostrar. Já agora este vídeo está a ser feito depois mesmo de eu dizer não, pessoal, vocês se não souberem isto, vocês estão muito desacordados no canal. Vocês veem este vídeo e voltam imediatamente para